Olá, terceiro ano, estamos aqui mais uma vez para a aula de Geografia, dessa vez é revisão do tema Crescimento Populacional, Tendências e Dilemas, para a nossa província, que já está inclusive elaborada, espero que vocês tenham um bom desempenho. Tá, a população mundial atingiu 7 bilhões de pessoas no início da primeira na primeira década do século XXI, quase que não saiu, meu Deus, com quase 80% dela vivendo em países subdesenvolvidos. Tá, esse boom populacional é interessante que ele só ocorreu próximo da segunda metade do século XX, né? Então, antes disso, a população não tinha pouco mais de 1 bilhão de habitantes. Ou seja, em 60 anos, 70 anos, adicionamos 6 bilhões de pessoas a mais no planeta. Tá. A partir do século XVIII e XIX, com a Revolução Industrial, o crescimento da população acelerou-se. Houve intenso processo de migração do campo para a cidade, o processo de urbanização, que já estudamos aqui, além de mudanças nos hábitos sociais e alimentares. Tá, a industrialização, sobretudo iniciada na Inglaterra, dava uma condição de vida extremamente precária no início, mas gradativamente, sobretudo em função das lutas sociais dos trabalhadores e dos trabalhadores do campo também, como também uma interpretação conveniente das grandes corporações vinculadas ao Estado de que era necessário uma melhor condição de vida para o trabalhador dar o seu melhor no emprego. Além disso, os avanços médico-sanitários contribuíram para a diminuição da mortalidade, para a elevação da expectativa de vida e, consequentemente, para o crescimento da população mais acelerado dos países pioneiros do processo da industrialização, ou seja, a Europa. Um segundo momento do crescimento populacional ocorreu a partir da década de 1940. Após a Segunda Guerra Mundial, denominado por alguns demógrafos como início do período da explosão demográfica mundial, que correspondeu a um crescimento vertiginoso, ou seja, extremamente, quase que vertical o crescimento, né, da população, a curva de crescimento. Né? A gente está falando muito de curva nesse contexto de pandemia. Da população do planeta, devido fundamentalmente ao crescimento da população dos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, né? Que passaram a ter maior acesso a conquistas médicas e a adotar novos padrões de higiene e medidas preventivas relacionadas à saúde. As campanhas de vacinação, que diminuiu significativamente a mortalidade infantil, foi um dos fatores estatais que contribuíram significativamente para o crescimento populacional. Você pode observar aqui nesse gráfico que começa com dados estatísticos já confirmados historicamente, há uma especulação até 2050 que a população chegará um pouco mais dos 9 bilhões de habitantes, que segundo os demógrafos, a partir daí vai estabilizar e a tendência é até encolher. E a gente vai entender por quê. Surgiram teorias demográficas diversas e antagônicas entre si, prevalecendo aquelas que veem o crescimento como um grande problema a ser enfrentado. Tá. Principal autor, Thomas Malthus, em inglês, né? Não lembro se ele era exatamente inglês ou escocês, enfim. Era um britânico. Tá. A população cresce em PG, progressão geométrica. Já sabe como é, né? 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, né? 64. Enquanto a produção de alimentos cresce em uma progressão aritmética. No caso, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Provocando fome, epidemias e alastrando a pobreza. Eu acho que ele ou conversou com Thanos ou Thanos conversou com ele, né? Tá, controle moral da natalidade, ou seja, o controle não tinha nenhuma barreira, é uma campanha muito mais de base moral, religiosa, do que necessariamente utilizando de algum método anticonceptivo, como a gente tem hoje camisinha e os anticoncepcionais. Através da abstinência sexual, inversão dos horários de trabalho entre homens e mulheres para evitar contato entre sexos
proibição de casamentos quando não comprovada a capacidade econômica de manter filhos. Neomalthusianismo. Qual é o argumento e qual é a proposta? O crescimento populacional elevado é o principal responsável pela condição de subdesenvolvimento dos países. Controle de natalidade através de métodos contraceptivos. Reformista ou marxista? Qual era o argumento? A pobreza e a desigualdade nos países subdesenvolvidos são responsáveis pelo crescimento demográfico elevado. Reformas sociais pautadas na distribuição de renda e elevação do padrão de vida e cultural das classes menos favorecidas da população. A teoria marxista defende também que os mais pobres são mais pobres por conta da exploração dos mais ricos. Ambientalista ou ecomalthusiano. Os recursos naturais do planeta não têm condições de suportar constantes acréscimos de população, o que contribui também para agravar o problema da poluição ambiental. Controle da natalidade através de métodos contraceptivos e transformação do modo de vida baseado na sociedade de consumo. Enfim, tem suas razões, mas também tem suas críticas, como, por exemplo, a população, a boa parte da população não consome tal qual a elite consome, ou seja, se o problema é o consumismo, tem que se verificar qual é a parcela da população que mais consome. Transição demográfica, vamos entender como funciona isso. Em oposição à ideia de explosão demográfica, os demógrafos retomaram a teoria da transição demográfica, elaborada ainda na primeira metade do século XX. Ela afirma que todos os países, em um determinado momento da história, tendem a estabilizar o seu crescimento populacional. Vamos entender como isso ocorre nesse contexto capitalista. Na primeira fase, conhecida como pré-transição, as sociedades convivem com elevadas taxas de natalidade e de mortalidade, ou seja, há um equilíbrio, constituindo um longo período de crescimento lento. Quer dizer, não é bem um equilíbrio, né? Um equilíbrio que favorece muito pouco o chamado crescimento vegetativo, né? O crescimento natural. Segunda fase corresponde ao período de aceleração demográfica, iniciada nos países mais desenvolvidos com a Revolução Industrial, caracterizada pela queda acentuada das taxas de mortalidade, mas com permanência de taxas de natalidade ainda elevadas. É como se a população carregasse um peso e perdesse aos poucos esse peso, que limitava a velocidade dela. Terceira fase. Inclusive o Brasil passou por sua segunda fase na década de 40, de 1940. Claro que não foi só em 1940, né? 30, 40, 50 e em 60 começou a estabilizar. A terceira fase corresponde à desaceleração demográfica e ocorre em países em que a natalidade apresenta declínio, ou seja, nascem muitas pessoas e, apesar de não morrerem muitas pessoas, a população simplesmente não cresce, ela envelhece, ou nasce pouquíssimas pessoas. Quase que um retorno à primeira fase, mas em um contexto de estabilidade e não de conflito que ceifa a vida de pessoas, diminuindo a taxa de mortalidade, ou aumentando a taxa de mortalidade, como ocorreu na primeira fase. É a situação atual do Brasil, desde a década de 1960. A quarta e última fase é a da estabilização demográfica, que em alguns casos pode até registrar um crescimento negativo, né? O termo é esse. Uma negatividade no crescimento. Não sei nem qual é o termo adequado para isso, mas que a registro de não nascimentos. E ocorre em países onde as taxas de natalidade e de mortalidade atingem patamares baixos, mas semelhantes, e praticamente anulam o crescimento vegetativo. A população só faz envelhecer. A maioria dos países europeus, no fim do século XX, atingiu esta fase. Vocês podem observar a tabelinha aqui, quem quiser pausar e ver com mais atenção, fique à vontade. Crescimento da população brasileira. Em 2013, o Brasil atingiu 2,1 milhões de habitantes e atualmente está em 2 milhões o quê, meu Deus? 201 milhões, corrigindo, viu? Atualmente, se eu não estou enganado,
está em 209 milhões, se eu não estou enganado. É o quinto país mais populoso do mundo, abaixo apenas da China, mas também a China, só China e Índia concentram 2,5 bilhões de habitantes, meu Deus. Estados Unidos, que está acho que em 300 milhões por aí, um pouco mais de 300 milhões, na verdade acho que 350 milhões. E a Indonésia. A Indonésia não sei não, quem quiser pesquisar, pesquisa depois. O marco do crescimento demográfico brasileiro ocorreu a partir de 1940, com a queda das taxas de mortalidade nos países subdesenvolvidos, em razão das conquistas na medicina e do relativo avanço na área do saneamento básico. O Brasil entrava na segunda fase de transição demográfica. Só você perguntar, como a gente já falou aqui, como já conversamos aqui, quer dizer, conversamos não, né? Como eu já apresentei aqui, só você perguntar à sua avó quantos filhos ela teve, quantos filhos sua bisavó teve, quantos filhos sua tataravó teve, quantos filhos sua mãe tem, muito embora pode ser que sua mãe seja uma exceção no contexto atual, e quantos filhos você pretende ter, sobretudo as meninas, viu? Porque os meninos, enfim, né, não conta muito. A partir da década de 60, teve início no país a terceira fase de transição demográfica. As taxas de crescimento começaram a declinar devido ao intenso processo de urbanização. As mulheres conquistaram maior espaço no mercado de trabalho e tiveram maior acesso aos métodos anticonceptivos, tanto que o nível de escolaridade é quase que associado à taxa de fecundidade, né? Quanto maior o nível de escolaridade, menor quantidade de filhos. E tiveram maior acesso aos métodos anticonceptivos, camisinha, pílula anticoncepcional, e pílula do dia seguinte. E parte das famílias começou a exercer um planejamento familiar em função do maior custo de criação de uma criança no meio urbano, gente. Criança no contexto urbano é mais cara, de fato. Composição etária. A tabelinha aqui, vocês podem observar que até 2011 o Brasil tinha 190 milhões de habitantes. E a Copa, cadê? Aqui, ó. Copa da década de 70, que a música da Copa era 90 milhões em ação. Composição etária. A composição etária da população tem estreita relação com o desenvolvimento econômico. As respectivas fases de transição demográfica atingidas por cada país, o seu conhecimento é fundamental para o planejamento governamental e a distribuição dos recursos destinados à saúde, educação, formação profissional e outros, ou seja, se a população for muito mais concentrada numa faixa etária jovem, haverá um maior investimento na educação. Se a população for muito mais concentrada numa zona de, digamos, de 20 a 40 anos, a chamada população economicamente ativa será maior, ou seja, considerado como um conforto econômico, né? Sobretudo no que se refere à previdência social, que a gente vai entender um pouco mais adiante. Tá, você pode observar aqui a segunda fase, um país de terceira fase e um país de quarta fase. Aqui a faixa etária é bem mais elevada, de 50, 60 e 70 anos, enquanto a população mais jovem, vocês podem observar que é menor do que uma população mais velha. O Brasil, que está na terceira fase, há uma população que está aos poucos envelhecendo. Estrutura etária no Brasil. A diminuição da porcentagem de jovens e a maior participação de adultos no conjunto da sociedade brasileira foram muito expressivos nas últimas décadas. A ampliação da população adulta significou um aumento da população potencialmente apta ao mercado de trabalho, a chamada PEA, como eu já falei, população economicamente ativa. E tal situação criou um período conhecido como bônus demográfico, bastante favorável ao crescimento econômico. Inclusive, no contexto de Vargas, era muito favorável uma previdência, já que a nossa previdência foi criada no contexto de Vargas, em que a população que estava trabalhando era imensamente maior do que a população que estava aposentada. Porque a mecânica, vocês conhecem a mecânica econômica, né? A mecânica da previdência é simples. Quer dizer, não sei se posso dizer que é simples, mas quem trabalha hoje contribui, paga os aposentados de hoje. As pessoas que hoje não trabalham, que trabalharão no futuro, será o que contribuirá
para a previdência que você hoje está pagando. Enfim, não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar demasiadamente longo. Dessa maneira, o bônus demográfico provoca uma redução da taxa de dependência entre os que trabalham e os que não trabalham e poderiam contribuir para a redução do déficit da previdência social. No entanto, o brasileiro está vivendo cada vez mais e a população idosa mais numerosa é um dos grandes problemas orçamentários do Brasil, ou seja, cada vez mais aposentados para a previdência da conta. Muito embora o Brasil não tenha só esse problema em termos de faixa etária, mas há problemas em que a Previdência não consegue dar conta por questões políticas, porque uma parcela dos aposentados recebe uma elevadíssima aposentadoria, como também empresas que têm grandíssimas dívidas em relação à Previdência, né? Que não pagaram até hoje. A tendência em que nas próximas décadas se amplie a desproporção entre o número de aposentados e a receita da contribuição previdenciária daqueles que estão no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, a população idosa era de 14,9 milhões. Em 2013, 58,4 milhões. E especula-se que em 2060 seja 26,7 milhões. Aqui a gente está falando dos aposentados, não está contando aqui, por exemplo, a população que é inválida, que recebe auxílio, é aposentado por invalidez, a população que não está dentro do campo de trabalho, está fora do campo de trabalho, por isso que se fala tanto em reforma da Previdência. Essa distribuição, a distribuição da população brasileira, por que é tão desigual? Desigual da população vem desde o início da colonização, que ocorreu a partir da costa do Atlântico, como vocês podem observar aqui, da Bahia, e foi se espalhando de leste para o oeste, mas ainda é majoritariamente na costa brasileira que se encontra o maior contingente populacional. O primeiro fator, ciclo da cana-de-açúcar, sobretudo no Nordeste, especificamente, quer dizer, não é bem especificamente, né, mas majoritariamente em Pernambuco e na Bahia. Ciclo de mineração, em Minas Gerais, é claro, em Goiás também e na Chapada Diamantina, na Bahia. Ciclo da cafeicultura, que levou sobretudo o fluxo migratório para São Paulo e a concentração populacional lá. E, é claro, em cima dessa produção cafeicultura, criou-se a base da industrialização nacional, que foi sobretudo no Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sobretudo em São Paulo, em meados do século XIX e durante todo o século XX. Tá, vamos para uma atividade rápida. Enem 2003, como vocês podem observar aqui o gráfico, taxa de fecundidade. Estou observando aqui, né? Em 1940, a média era a mãe ter 6 filhos. É claro que tinha casos de mães que tinham muito mais filhos. E foi diminuindo, muito embora as condições de vida, pelo menos em que se refere à saúde, melhorou significativamente. Mas economicamente é muito caro criar um filho. O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Letra A, decréscimo da população absoluta, redução do crescimento vegetativo, diminuição da proporção de adultos, expansão de políticas de controle de natalidade, aumento da renovação da população economicamente ativa. Qual será a alternativa correta? Vamos ver. Letra B, redução do crescimento vegetativo, porque quanto menos pessoas, obviamente, nascendo, não haverá um crescimento populacional. Segunda questão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pretendo ir apenas até a segunda questão. Essas outras questões aqui, quem quiser, vai estar disponível no caderno de revisão de vocês. Tá. O crescimento da população mundial. A população mundial chegará a mais de 9,2 bilhões de habitantes em 2050. É claro que é uma especulação, né? Segundo um relatório divulgado pela ONU. Os motivos do aumento da população são, segundo o estudo, maior longevidade e melhora de acesso
ao tratamento do HIV e da AIDS. O estudo elaborado pela Divisão da População do Departamento de Assuntos Sociais e Econômicos da ONU, DESA, analisa as tendências demográficas no âmbito nacional, regional e mundial, com a ideia de servir como indicador para as pesquisas e estatísticas que são feitas no órgão. De acordo com a pesquisa, o mundo terá um aumento de 2,5 bilhões de habitantes nos próximos 43 anos, passando dos 6,7 bilhões que deverá alcançar em julho deste ano a 9,2 bilhões em 2050, segundo o informe. O aumento equivale ao tamanho total da população do mundo no ano de 1950 e será absorvido, em sua maioria, pelos países em desenvolvimento, ou seja, boa parte da população será observada nos países africanos, sul-americanos alguns, mas não todos. O Brasil, por exemplo, que já está na terceira fase, tende a entrar na quarta fase. Sozinho, estes países deverão passar de 5,4 bilhões de habitantes em 2007 para 7,9 bilhões de habitantes em 2050. Acerca do crescimento demográfico, julguem os itens a seguir, se é verdadeiro ou se é falso. Tá. O texto infere, você consegue observar aqui, né? O texto infere que o crescimento demográfico ocorrerá de forma constante nos diferentes grupos de países do globo. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Porque na Europa não vai crescer tal qual vai acontecer na África, por exemplo. Nos países africanos, mesmo com grande parte da população contaminada pela AIDS e outras doenças, existe uma grande diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Este fato explica o incremento populacional da África. Verdadeiro. A população, vocês verem logo, né? E a gente só discute. O aumento da expectativa de vida, além de promover a elevação populacional, também provoca preocupações institucionais e sociais acerca da qualidade de vida oferecida para a população idosa. Ou seja, o Estado tem que se preocupar com reformas estruturais, sobretudo em órgãos públicos, mas de maneira geral também, é claro, para atender essa população idosa. O Brasil, por sua grande dimensão territorial e baixo índice de povoamento, não tem que se preocupar com políticas públicas voltadas para os idosos. A gente sabe que não, né? E a redução na taxa de mortalidade infantil e na mortalidade infantil tardia é um bom indicador da melhoria das condições de vida em um país. Claro que sim. Redução da taxa de mortalidade. Sempre quando as pessoas morrem menos, eu acho que é uma coisa positiva, né? Mortalidade infantil, né? Sobretudo, que é obviamente, a base de formação de uma população, por questões óbvias, né? É o futuro desse país. Tá. Sendo assim, dou por encerrado a aula de hoje. Espero que vocês estejam bem. Até a próxima aula.